Cara, você fala de casamento, as coisas começam a dar errado. E foi dito e feito, as coisas tudo começou a dar errado. Oi, tudo bem? Meu nome é Larissa. Meu nome é José, a gente vai contar hoje o nosso testemunho do casamento. É para você que tá pensando em desistir, porque falta pouco tempo e você não tem nada na conta. E a gente passou pelo mesmo, a gente vai contar um pouco de como que foi isso tudo. Sim, nosso casamento começou praticamente, a gente tava namorando e a gente decidiu casar. Só que a gente falou assim, a gente só tava organizando, olhando algumas chácaras, nada definido. A gente não tinha data definida, não tinha nada. A gente só olhava algumas, a gente chegou até a visitar algumas. E a gente chegou a olhar que deu 60 mil. Eu falei assim, meu Deus, 60 mil, como é que a gente vai arrumar? E todas que a gente tava olhando, tava tudo muito caro, muito caro. E Deus chegou e falou assim, cara, eu quero que vocês descansem. Sim. Descansem, porque enquanto vocês não descansar, eu não vou ajeitar. Então isso era mais ou menos meados de setembro, outubro, e a gente falou assim, tá, a gente só vai falar de casamento ano que vem. Então a gente vai decidir data ano que vem e vai decidir tudo ano que vem. E a gente descansou. Descansou. E nisso apareceu uns 3 dias depois, que a gente nem tava pensando mais, a gente achou uma chácara que dava tudo incluso. Jantar, café, DJ, decoração, local, garçom, tudo incluso por mais ou menos 19 mil. Aí a gente pegou e falou assim, nossa, 60 mil era só o lugar, agora esse aqui tá com tudo 20, a gente precisa ir lá conhecer. A gente chegou lá, o cara super entendia de casamento, o cara falou tudo. Nossa, a gente ficou encantado com o lugar. Falou assim, olha, todas as decorações aqui eu coloco incluso pra vocês. Você não precisa preocupar a noiva, porque tudo que você quiser a gente vai colocar. Se você tiver com alguma ideia nova. E o pagamento vocês fazem do jeito que vocês quiserem. A gente pede 20% de entrada e o restante você divide. E em quantas vezes você quiser, do jeito que você quiser, eu não vou te cobrar pagamento. Só precisa estar pago até o dia do casamento. E uma questão importante é que, assim, até uma dica para vocês poderem fazer, é que quando Deus falou pra gente descansar, que a gente tava muito assim, sem cerimonialista, a gente não sabia por onde começar a organizar um casamento, e a gente falou, não, a gente vai descansar. Depois de tanto pesquisar no Instagram, no YouTube, a gente começou a receber os anúncios disso. Então a forma de Deus trazer o fornecedor certo foi através dos anúncios. Então a gente descansou e aí simplesmente chegou o anúncio desse lugar. Então tava lá tudo isso, o valor baixíssimo, ali por 20 mil reais aqui na nossa região, e tinha tudo isso incluso, e a gente falou, não, isso aqui é Deus, né? A gente não tava achando isso quando tava procurando, agora do nada apareceu, né? Então assim, e aí, como a Larissa falou, ele deu até o casamento pra gente pagar, e a gente falou, não, beleza, isso aqui a gente resolveu, a gente vai organizando agora, juntando dinheiro. Ele falou, ó, a entrada também vocês podem dar quando vocês quiserem, só precisa estar paga até lá. E nisso a gente estava 100% estável. Eu estava no emprego bom, Larissa estava no emprego bom e estava tudo perfeito. Só que a gente sentia que faltava alguma coisa, que as coisas ainda precisavam encaminhar. A gente assistia alguns vídeos no YouTube e a gente percebeu uma coisa. Deus falou com a gente através de vídeos o seguinte: escolham uma data. Enquanto a gente não escolhia uma data, as coisas não iam pra frente. E as pessoas, todo mundo falava pra gente, Deus trabalha com datas. Escolhe uma data que Ele vai fazer, vocês vão começar a ver as coisas alinharem. Então assim, essa outra dica que a gente dá é, se você ainda não tem data, coloque data no casamento de vocês. Por mais que ainda não tem dinheiro, não tem nada, pra você trabalhar em cima dela. Então enfim, a gente colocou data e a gente foi começar a organizar de fato as coisas, porque agora a gente tinha, né, igual eles falam, uma deadline para o casamento acontecer. Então assim, nesse momento Tudo que você imaginar, multiplica por 5, porque foi o que aconteceu. Sim, e assim, emprego, então eu perdi o emprego que eu tava, entendeu? E tive que ir atrás de cliente para pegar freelancer, tentar fazer alguma coisa. Só que na nossa cabeça a gente pensava, não, ainda tá com tempo, vou arrumar outra coisa. E nada dava certo, nada dava certo. Até aquelas portas que às vezes você estava acostumado a ver abrindo sempre, fechava. E a gente, como cristão, a gente entende que quem comanda a nossa vida é Deus. A gente não pode atribuir tudo ao inimigo.
Então assim, a gente pensava, cara, não é resistência do inimigo, é Deus que tá fechando essas portas. O que será que ele quer com isso? O que tá acontecendo? O que falta? Né? Faltam tantos meses pro casamento, a gente precisa achar alguma coisa. Então eu só fui conseguir emprego de novo 3 meses antes do casamento. Nisso a Larissa continuou no emprego que ela tava, mas até lá a gente passou um aperto esquisito. Então talvez você está vendo esse vídeo, você falou em casar e você tá numa situação totalmente o contrário. Você tá passando fome, você tá sem dinheiro para ir pro trabalho, ou então você não fez o básico ainda, que é às vezes ver um vestido de noiva, ver um lugar. Então assim, a gente estava falando de casamento, nosso orçamento dava ali, nosso plano precisava de pelo menos 40 mil reais. A gente não tinha pago 5 mil de nada. Eu estava desempregado e faltava menos de um ano para o casamento. Então assim, a gente passava fome. A Larissa vinha do trabalho com pão com mortandela que eles serviam lá e a gente dividia com os nossos cachorros. Então assim, era uma situação delicada, mas a gente não desistiu. E o que a gente aprendeu em meio a tudo isso? Toda vez que uma coisinha dava certo e logo em seguida dava errado, e a gente ouvia Deus falando, não, vocês não entenderam ainda o que eu quero. E a gente descansava, na hora que dava certo, a gente ia prosseguir com as coisas, dava errado. E Deus falava, não, eu quero que vocês descansem. E a gente ficava assim, cara, beleza, tá dando certo, mas Deus quer que a gente descanse ao ponto de não fazer nada. Por que toda vez que dá certo a gente vai prosseguir com as coisas, dão errado? E aí, foi passando tempo, a dificuldade só aumentou. E mesmo os 3 meses antes, onde eu arrumei o emprego, antes do casamento, a gente continuou passando aperto. Por quê? Todo o tempo, até arrumar esse emprego 3 meses antes, tudo atrasou. Então o aluguel atrasou, pensa todos esses meses acumulados, todas essas contas. Então os 3 meses eram para regularizar tudo que a gente tinha perdido. Então não dava nem para tirar o dinheiro para o casamento, porque eu não conseguia um salário muito alto para poder sobrar, pagar fornecedor. E aí, gente, chegou no mês do casamento, a gente não tinha 30% das coisas pagas. E aí, eu vou até criar um adendo aqui. Antes disso, faltando, tipo assim, nesse período que ele tinha perdido o serviço, a gente tava custando ir pra igreja, porque a gente não tinha dinheiro, igual ele falou, nem pra comer. A gente tava comendo, porque eu pegava o lanche que sobrava da tarde do meu trabalho, levava pra gente comer e dar pros cachorros. Então, assim, tava muito difícil. Então, eu lembro que um dia a gente conseguiu ir. Eu não lembro se a gente conseguiu carona, eu não lembro se a gente conseguiu ir. E eu cheguei lá triste, uma irmãzinha me falou assim, o que foi e tal. Aí eu expliquei pra ela, não expliquei tudo. Falei, nossa, eu sei que o casamento tá muito difícil, tá muito complicado. A gente não sabe o que vai fazer, é muita luta mesmo. Aí ela falou assim, não, filha, fica tranquila. Ela falou assim, o casamento da fulana só foi ficar pronto, eu só fui ajeitar na última semana. Na última semana ela não tinha nem vestido pronto. Eu falei assim, Deus me livre. Eu falei assim, Deus me livre. Deus não faz isso comigo não, porque se com 2 meses não tiver pronto, eu não caso. Eu cancelo tudo, eu falo, eu não vou casar, porque eu quero que esteja tudo pronto com 2 meses. E isso foi a pior coisa que a gente poderia falar. Ter falado. Porque aí... foi onde Deus falou assim, opa, eu preciso ensinar vocês a descansar. Sim. E o que acontece? Uma das nossas maiores dificuldades sempre foi pedir para as outras pessoas. A gente sempre quis ser as pessoas fortes, que sofrem sozinhas, que não sabem pedir ajuda, que são ignorantes a tal nível de sofrer, mas não compartilhar com quem poderia ajudar e até queria ajudar a gente. Então Deus trabalhou isso em nós. Então chegou ali no mês, uma das ajudas que eu pedi foi ter que falar pro meu pai, falei, pai, passa o cartão. Então era a única conta que a gente conseguiria pagar, era o fotógrafo. Ele passou o cartão no fotógrafo e a gente pensou assim, nossa, pode ser na rua a festa, mas tem que ter um fotógrafo para pelo menos registrar o nosso casamento. Então ele passou o cartão, o dinheiro que eu tinha era o dinheiro para pagar a parcela, então essa conta estava sendo paga, mas todas as outras não estavam. Cerimonialista, a chácara que estava inclusa, comida, bebida, DJ, decoração. Então você pensa, tudo isso era um só fornecedor. E era o fornecedor que a gente menos conseguiria pagar, porque era esses 20 mil reais. E a gente só tinha 30 dias. Só desse fornecedor. Considere que ainda faltava dia da noiva, cerimonialista, terno, o vestido de noiva. Então assim, não tinha pago nada.
E teve e nisso tudo, a gente pegou e foi tentando empréstimo, nada dava certo. Ele tentou no nome dele, tentei no meu, nada dava certo, nada. E aí a gente pegou e até que a gente ficou tentando. Depois de uns 3 meses que a gente ficou tentando empréstimo, saiu um. E aí esse deu certo, graças a Deus, que foi o que a gente conseguiu quitar os aluguéis atrasados. A gente chegou a ficar com 3 aluguéis atrasados, sem ter nada que comer em casa, igual eu falei. A gente quitou os aluguéis, quitou as coisas que estavam atrasadas, porque senão a gente ia também ser despejado, então não tinha nem lógica. E aí quitou isso tudo, foi e continuou. Nisso, tava faltando a chácara e a gente pegou e chegou a fazer uma oração. Deus, se for da tua vontade, o que o Senhor quer que a gente faça? Porque a gente não tem força, a gente não tem estrutura. E, gente, a gente chorava praticamente todo dia. Todo dia. A gente chorava e pedia, falava, pai, a gente precisa de uma resposta. E parecia que nada dava certo. E, gente, vocês não têm noção de tanta coisa que a gente tentou. A gente começou a vender doce, a gente começou a vender as coisas. Os doces vendiam um pouquinho ali, mas depois parava de vender. Era algo que era inexplicável, que você não entendia. Ele procurava frila, que os frila dava tudo dando certo pra fechar. No dia de pagar, o cara falava assim, olha, gente, fui assaltada, entraram aqui na minha loja, eu não consigo te pagar nada. Sim. E era nessa situação. Ele chegou a vender a bicicleta dele. Ele vendeu a bicicleta dele pra poder pagar o meu vestido. Vendeu o computador pra ver se pagava o dia da noiva. E nisso, só que a gente pagava só metade. A outra metade tudo ficava pra depois. No dia do casamento a gente com fé falava, não, toma aqui esse dinheiro aqui, até o dia do casamento a gente paga o restante. E assim, o empréstimo, só pra vocês terem noção, igual ela falou, a gente nem usou pro casamento, a gente usou pra pagar os aluguéis atrasados. Então assim, mesmo tendo dinheiro ali, a gente querendo pagar as contas, não dava. Mandou mensagem pra chácara explicando tudo. A gente falou assim, Deus, a gente vai mandar essa chácara, dependendo da resposta da moça de lá, a gente não casa, a gente adia. Sim. Aí ele mandou uma mensagem enorme. Nesse dia, a gente estava decidido a desistir. Então ali faltava cerca de 2 meses pro casamento e a gente estava no quarto chorando, falou, não, vamos desistir porque falta aí praticamente os 40 mil reais e a gente não vai conseguir isso em 60 dias. A gente olhava a planilha assim e não tinha conta que fizesse que chegava nesse valor. A gente não ganhava, né, nem 10% desse valor. Então assim, a gente ia desistir. E uma atitude de fé que a gente teve foi, e a gente entregou tudo na mão de Deus e falou, olha, vamos mandar mensagem pro fornecedor da chácara, que é o que tem tudo incluso. Sem ele nada acontece. Falando, sendo sincero, se for para acontecer, Deus vai fazer essa mulher deixar a gente fazer o casamento. E eu falei, olha, eu não tenho dinheiro para pagar nem a entrada e muito menos o casamento inteiro até daqui 60 dias no dia do casamento. E eu fui sincero, eu falei, olha, se tiver como tirar a multa para cancelar o contrato, o que você pode me ajudar? Ou então, se teria como casar e continuar pagando ali pro resto da vida até quitar com você. E ela só respondeu assim, tudo bem, vamos resolver da melhor forma possível, mas vamos manter a data, não se preocupe. Isso acalmou a gente falou, opa, como assim? Eu falei porque eu não conseguiria pagar nada e ela quis manter, então o casamento vai acontecer. E a gente descansou. E aí foi passando o tempo, eu e a Larissa, a gente pensou assim, cara, a chácara que tá incluso buffet, decoração, DJ, comida, o ambiente externo, a festa inteira, já tá resolvido. A mulher falou que tá tranquilo. Então agora vamos preocupar com as outras contas. Dia da noiva, que tá terno, que tá vestido, que tá, enfim, todas as outras coisinhas pequenas que tinham para fazer, cerimonialista. E a gente pensou, né, numa estratégia de que a Larissa pediria conta e o acerto dela a gente conseguiria quitar todos os restantes dos fornecedores que precisavam. E era mais um passo de fé, porque a gente não sabia o que a gente ia conseguir para ela depois do casamento em relação ao emprego, mas deu certo. Ela pediu a conta, com o acerto a gente quitou tudo e, enfim, a gente estava em paz. Chegou na semana do casamento, o que eu pensei? Falei, olha, a mulher da chácara falou que aquele dia estava em paz, queria manter a data, mas a gente tem que sentar para conversar, definir decoração, essas coisas. Eu vou marcar para conversar com ela. E aí marquei, falei, fulano, a gente pode conversar para definir tudo certinho, tá de pé mesmo a data, só quero confirmar. Porque, né, você fica na dúvida se realmente ela ia aceitar, mesmo sem pagar nada. E ela falou, não, sim, vamos conversar e tal. E aí, beleza.
nessa semana do casamento, gente. Era tipo assim, era meio de semana, terça, quarta-feira. E o casamento era no domingo. E o casamento do civil era na quarta. Então, tipo assim, isso era numa terça. O nosso casamento era na quarta. E o casamento na chácara dela era no domingo. E a gente foi lá, foi conversar com ela. Na hora que a gente entrou na sala, ela perguntou. Falou, me explica aí o que é a situação de vocês mesmos. Porque ela deve atender muita gente, né? E aí eu falei, não, eu te mandei um texto aquela vez, falando que eu não conseguiria pagar nada, né? Você falou que a gente iria manter a data, que a gente ia resolver da melhor forma, a gente veio ver como que a gente vai resolver isso. Vai parcelar depois do casamento e também resolver decoração. E ela falou assim, como é que é? Vocês não vão pagar nada? Como assim? Eu falei, eu te falei por mensagem. E ela falou, não, eu achei que dos 20 mil vocês não iam pagar tipo assim 2 mil. Aí a gente negociava. Se eu soubesse que vocês não iriam pagar nada, vocês não iriam casar domingo agora. Não tem como ter casamento domingo. Como é que vocês vão ter casamento domingo sem pagar nada? E assim, por um lado a gente entendeu, porque a gente pensa assim que ela tem os custos dela. Por outro lado a gente desabou, porque assim, era na semana do casamento. A gente achou que tava tudo ok com ela. E assim, nesse ponto, gente, é algo que eu quero até puxar pras noivinhas aqui. Gente, eu desabei, eu só sabia chorar, E o Zé, ele manteve a postura que como se não tivesse, tipo assim, nada, como se não tivesse acontecido nada. Eu só abaixei a cabeça e chorava, não conseguia escutar mais nada do que ela tava falando. Ele manteve firme, ele manteve a postura de homem de Deus ali, que falou assim, cara, pode deixar que eu aguento. E ele virou e falou assim, até amanhã eu te pago. E eu fiquei tipo assim, e eu só pensando assim, ele tá louco, o que esse homem vai fazer? A gente demorou quase um ano e não conseguiu arrumar 20 mil reais, como que ele vai arrumar 20 mil reais até amanhã? E eu só tava 20 pensando. mil reais. E eu só tava pensando assim, gente, porque o resto tudo tava pago, com o meu acerto que eu pedi pra sair, no trabalho que eu tava tudo, tipo assim, tava tudo certo. Então tava tudo quitado, só faltava a chácara. E eu falei assim, gente, meu sonho indo pra água abaixo. Gente, eu só pensava isso. E eu falava, meu Deus, o que a gente vai fazer? E eu chorava, e ele manteve a postura, ele continuou a reunião todinha com a moça lá. E foi. E eu fiquei assim, meu Deus, o que vamos fazer? E agora entra um detalhe super importante, que foi um dos milagres que Deus fez. No dia que a Larissa pediu conta pra gente conseguir aquele acerto que quitava todos os outros fornecedores, naquele mesmo dia, um rapaz que é da nossa igreja, ele tem uma empresa de engenharia. E a Larissa, a proposta, ela é engenheira. E esse rapaz lembrou dela e ligou pra ela no momento que ela tava saindo. Ela tinha acabado de sair, era o último dia do aviso prévio dela, tinha recebido o acerto. Ele ligou e falou, Larissa, você é engenheira, né? Não, porque eu tô precisando de um engenheiro aqui, vem amanhã. E assim, gente, na hora a gente assustou, porque Deus não deixou ela um dia sequer sem emprego. Ela não ficou sem emprego, ela pediu conta. Então, aquela preocupação de, nossa, a gente vai casar e depois ela vai ficar sem emprego, Deus já tinha resolvido. E o que acontece? Mais uma vez, Deus usou aquela questão que a gente tinha problema, de pedir para as outras pessoas. Nessa hora que eu falei para a mulher da chácara, amanhã a gente paga os 20 mil, a única coisa que eu pensei foi, eu cheguei em casa, falei pra Larissa, falei, amor, vamos falar com ele, porque ele deve ter cartão, ele passa pra gente, desconta do seu salário e a gente fica pagando ele. E nisso eu fiquei relutante, porque eu não queria, porque eu não tinha nenhum mês, porque quando eu pedi pra sair, tava faltando um mês mais ou menos pro casamento, que ele já tinha arrumado um emprego. E eu falei, beleza, a gente vai. Eu não contei pra esse amigo nosso que eu tinha saído. E só foi, gente. No último dia ele me mandou mensagem, falou exatamente isso que o Zé falou. E a gente pegou, cara, no outro dia eu já tava trabalhando. E aí passou uns dias, isso aconteceu e a gente falou com ele. E aí primeiro eu fiquei meio relutante. Falei assim, amor, fala com seu pai. E aí como o pai dele não deu certo, porque o pai dele tinha acabado de passar uma moto pra empresa dele. Então, eu fui lá e relutante, fui e falei com ele. E assim, gente, a gente não tava pedindo o dinheiro em si, a gente queria o cartão emprestado para poder parcelar. Porque, igual o meu pai fez com o fotógrafo, a gente foi pagando ele, a gente queria pedir pro chefe dela para ver se ele não passava o cartão. Ele também é cristão, então a gente acreditou que não, ele vai entender. E ela chegou, né, no dia seguinte, ela chamou ele para conversar. Ela
falou da situação, pediu alguma ajuda nesse sentido, e ele, sem questionar nada, ele só falou, não, vamos organizar, fala pra ele vir, eu vou passar o cartão pra vocês. Fique em paz, E vai ter casamento. vai ter casamento, pode ficar tranquilo, domingo vocês vão casar. E dito e feito, né, ali no dia seguinte praticamente, o rapaz da chácara foi lá com a maquininha, o chefe dela passou o cartão, a gente dividiu ali em diversas vezes e descontava integralmente o salário da Larissa. Então esse emprego novo Deus trouxe para pagar o casamento. Então o salário da Larissa 100% foi descontado dessa negociação ali por fora que ela fez com o chefe dela. Então assim, gente, foi no último dia praticamente. Deus fez isso tudo. Deus nos ensinou a descansar para ter a festa. Ele viu que a gente, nós éramos um casal que acreditava 100% nas nossas forças, que a gente conseguiria juntar sozinho, que as coisas aconteceriam naturalmente, mas enquanto a gente não descansava, Deus não fazia. E o casamento era o plano dele. Ele não ia fazer o casamento não acontecer, porque tudo seria para a glória dele. E ele não iria envergonhar a gente, ele não vai envergonhar você. Só que se você não descansar, ele não vai fazer. Se você tá nessa etapa, você tá pensando em desistir, você tá sem dinheiro nenhum, falta aí às vezes poucos meses pro seu casamento, não desista. Mas desde já, descanse em Deus, entrega tudo para Ele. Faz oração, fala, Deus, coloca caminhos no meu dia, coloca pessoas, levanta pessoas, me traz sinais, me mostre tudo que eu preciso fazer para que eu abra esse caminho para o Senhor fazer tudo. Então assim, entrega nas mãos dele. Às vezes você está tentando alguma coisa e não está dando certo, para de tentar. É Deus que está segurando isso. O inimigo não tem vez na sua vida, então ele não tem poder para resistir algo ou não. Então simplesmente fala, Deus, eu entrego nas suas mãos. Deus vai abrir uma porta. E as coisas vão acontecer, nem que seja no dia do casamento, ele pode trazer um cliente, um trabalho que pague tudo. E assim, o casamento foi lindo. O casamento vai estar passando aí na tela para você algumas coisas, algumas fotos do casamento. E então assim, foi aquele casamento que a gente pensava, né? Nossa, a gente sempre pensa, vai ter algum imprevisto, nossa, família é muito doida, fulano vai acabar fazendo besteira. Gente, fluiu 100%. Foi um casamento 100% de Deus, todo mundo gostou, deu tudo certo, todos os fornecedores foram pagos, foi incrível. E então assim, não desista porque Deus vai fazer. Deus ama casamentos. E desistir do casamento, um detalhe que a gente não contou, em meio àquele processo que a gente estava passando fome, a gente foi fazer um aconselhamento com o nosso pastor. E ele falou pra gente, olha, eu vou ser sincero pra vocês, vocês não estão precisando de um milagre. Vocês quererem organizar um casamento deste tamanho com menos de um ano, isso já é um milagre. Vocês decidiram começar já um milagre nas pressas. Então assim, se não der certo, é o racional. Se der certo, é porque Deus fez mesmo, porque em menos de um ano é só milagre. Então assim, é uma coisa que é uma organização natural. Às vezes você vai olhar pro natural, você vai falar assim, às vezes não dá certo, isso aqui, né? E algumas pessoas, esse foi o nosso processo. Às vezes o seu processo, Deus não quer que você comece com menos de um ano. Às vezes você já é alguém maduro, alguém com sabedoria em áreas que a gente não era na época. Então Deus vai trabalhar em você de outra forma. Mas como Ele trabalhou na gente, foi assim. A gente fez uma organização natural mal feita, mas mesmo assim, menos de um ano, o milagre aconteceu. Então assim, não desista, mantenha firme, não tenha medo, seja humilde para pedir. E o não você já tem. Se Deus tiver que levantar alguém para ajudar, essa pessoa vai aceitar. Então não tenha medo de pedir, ok? E não tenha medo de pedir para Deus, principalmente, entregar na mão dele. Sim. Não pense que, nossa, falta um mês. Se eu não sair na rua vendendo docinho, eu não vou pagar o casamento. Calma, ajoelha e fala, Deus, eu preciso de uma porta. Eu preciso de alguma coisa. O que o Senhor quer que eu faça? Que as coisas vão acontecer. E gente, se Deus falar que não vai vender nenhum, não vende. Teve uma vez que a gente fez exatamente isso.
A gente colocou, acho que quase 100 mini pudins num pote e saiu na rua pra vender. Não achava uma alma viva na rua. A gente andou, gente, muito. A gente andou mais de 5 quilômetros na rua, andando assim. Numa das ruas mais movimentadas aqui da minha cidade, não achava ninguém. Por volta de 7h30 da noite não tinha ninguém. E ruas que a gente é acostumado a passar e que tem muito movimento, não tinha. Sim. A gente, para não falar que não vendeu nenhum, a gente vendeu 2 no dia pra um homem que tava lá na porta. E ele falou assim, me dá 2 aí, um pra mim e pra minha esposa. Só. E tinha quase 100 pudins ali dentro. E eu falei assim, meu Deus, se eu não ver esse trem vai perder, o que eu faço? E era uma das formas que a gente tinha achado pra tentar fazer na nossa força. E Deus tinha falado, enquanto vocês não me entregar, eu não vou fazer. E foi isso que aconteceu. Enquanto a gente não entregou, falou assim, Deus, a gente tem um dia, a gente precisa desse milagre pra ontem. E enquanto a gente não realmente entregou e falou assim, cara, vou ser humilde de deixar Deus agir, não aconteceu. E eu lembro que desde antes, quando a gente começou, que a gente casou em agosto, a gente começou realmente a pagar o casamento e organizar em janeiro. Então foi 8 meses aí até o casamento que a gente teve pra poder fazer. Foi muito difícil, muito complicado. E a gente sempre tentava fazer com a nossa mão. Igual ele falou e a gente vai falar de novo. Vendendo doce, fazendo as coisas. Enquanto a gente não entregou na mão de Deus, não deu. Sim. Então, sejam humildes, sabe? Às vezes, o que eu ia falar, todo mundo que a gente desprezava, falava assim, não, eu não vou nem falar com essa pessoa, porque essa pessoa não vai ajudar, não tem. Eram as pessoas que Deus levantava pra poder ajudar a gente. Às vezes até o cliente queria trazer um recurso ali pequeno, mas iria trazer que eu menosprezava, aquela pessoa que queria ajudar a gente menosprezava. Até mesmo os padrinhos que a gente achou que é os que menos iriam se importar, aquelas pessoas que a gente mais desprezava ou menosprezava, era quem Deus usava para ajudar a gente. Então, se nesse momento você tem isso, a lista de opções, de saídas, comece pelas últimas. Comece pelas últimas linhas, aquelas que você fala assim, não, isso aqui não vai dar nada não, isso aqui é a última saída. Comece por elas, porque é aqueles desprezíveis, é aqueles que... Improváveis. Os improváveis que Deus vai fazer questão de abençoar a sua vida usando eles, para você parar com essa ignorância de que a aparência ela diz algo. Sim. E assim, em relação às vendas de doce, não que isso seja errado, mas foi o processo que Deus fez pra gente, não funcionou. Ele queria que a gente descansasse ao ponto de entrega nas minhas mãos. E assim, às vezes tem quem case vendendo doce e, né, isso é incrível, mas pra gente não funcionou. A gente viu testemunho aqui na internet que gente que fez isso e deu certo. É só que o nosso processo não era esse. Às vezes o processo de Deus pra você seja esse. Então não pare de fazer se você estiver fazendo, mas sempre coloque Deus em primeiro lugar e fala assim, Deus, se isso aqui não estiver tomando o teu lugar, que continua, que permaneça. Se tiver, me mostra também. Sim. E para finalizar, depois que nós casamos, a gente continuou bem apertado, porque tinha ali muita coisa para quitar. A gente estava regularizando tudo ainda, mas não tem nenhum ano que a gente casou. E o casamento já foi 100% quitado há alguns meses. E as portas que Deus começou a abrir pra gente, depois que a gente casou, demorou ali 2, 3 meses depois que a gente casou, mas as portas que Deus abriu eram portas que a gente não imaginava, as opções que Deus deu, os planos que a gente já faz hoje, com menos de um ano após casado, são planos que antes de casar a gente não cogitava. A gente falava assim, não, daqui uns 2, 3 anos que a gente vai mudar de vida, que a gente vai ter uma vida boa. A gente chorava, não, mesmo casando, as coisas vão continuar ruim. E simplesmente Deus começou a fazer. E é outra coisa também que eu falo de novo, mulheres, saibam escolher. Tenham um homem de Deus na vida de vocês, porque, gente, eu era essa pessimista. Eu falava assim, não, Deus vai arrumar. Não, pelo andar da carruagem, porque eu sou muito lógica. Igual ele falou, eu sou engenheira, então eu penso muito em números. E eu, por números, eu olhava as contas e falava, não, Deus vai arrumar a nossa vida só daqui 2, 3 anos. E ele não aceitava isso pra vida. Ele falava, eu não aceito. Eu não, porque o Deus que mais serve, tudo que Deus já fez pra gente até hoje, eu não aceito na nossa vida. Você vai ver que a gente vai estar com essa vida ano que vem mesmo. E ele sempre foi um homem que trouxe perseverança, que trouxe palavras e que não aceitava as coisas ruins que eu falava. E não é que eu tava maldizendo e tal, mas era porque eu via mais pela lógica. E ele não, ele via falar, cara, você vai ver, Deus vai fazer, e fez, e ainda bem que Deus ouviu ele, não me ouviu. Amém.
E é isso, gente. Se o nosso testemunho te ajudou de alguma forma, deixa aqui nos comentários. E o que a gente fala, não desista. Gente, entrega nas mãos de Deus, porque casamento é de Deus. É difícil, gente, vocês não têm noção o quanto a gente chorou. Quantas lutas, tipo assim, nossa, muito mais. Só que Deus estava com a gente, todas. Às vezes você não tá sentindo Deus, mas Ele tá ali, Ele tá te abraçando, Ele tá com você. Porque Deus move as coisas no silêncio. No silêncio Ele faz. Então, não se preocupa, que Deus tá com você. Seu casamento vai ser lindo, vai ser abençoado, vai ser cheio da presença dEle. Faça um casamento pro Senhor. Às vezes você tá muito habitolado nos seus desejos, no seu sonho, mas não se esqueça de colocar o Senhor no seu casamento, de fazer um momento reservado para Ele, com louvor, com uma oração que seja, mas não deixe de glorificar tudo aquilo que vai estar acontecendo para Ele. Às vezes os seus planos só não estão indo para frente porque Deus está vendo que o casamento está sendo só para vocês, que em momento algum vocês vão honrar Ele. Então coloque isso no cronograma de vocês, fale com a cerimonialista e, enfim, se vocês, igual a Larissa falou, se isso trouxe identificação com a história que vocês estão passando neste momento, se isso fortaleceu vocês para terem mais fé, para não desistirem do casamento, comenta aqui embaixo, é muito importante pra gente, isso motiva a gente a continuar fazendo mais vídeos. Fala aqui a situação que você passa, se isso te motivou, se Deus já fez algo semelhante com você, e compartilhe também aí com seu noivo, com sua noiva. Não assista isso sozinho, compartilhe dessas dores com a pessoa que você vai casar. É importante que vocês, mesmo que seja para sofrer, que sofram juntas, que não seja só um. Amém? Então obrigado, curte, compartilha, ativa o sininho para receber os nossos novos vídeos. Sim. E é isso, muito obrigado. A gente vai deixar o takezinho do vídeo aqui, do casamento aqui pra vocês acompanharem e verem o tanto que foi lindo. Beijos, tchau! Tchau, tchau. Larissa, meu amor, hoje, aqui no altar, te olhando nos olhos, o que eu sinto é mais do que felicidade, alegria ou gratidão. É êxtase, como se eu estivesse vivendo o final feliz de um dorama. Você enfrenta tempestades com coragem e ainda encontra espaço para entender a graça nos outros. Você é a minha princesa da Disney, com alma de guerreira coreana. Tem o coração da Bella, a coragem da Mulan e o humor da Dory. Obrigado por ser tão espontânea, tão sua, tão nossa. Você é meu destino favorito. Eu te amo para sempre. 너와 함께 하고 싶은 일들을 상상하는 게 요즘 내 일상이 되고 너의 즐거워하는 모습을 보고 있으면 자연스레 따라 웃고 있는 걸 너의 행동에 설레어 하고 뒤척이다가 지새운 밤이 많아지는데 E Deus, em sua infinita misericórdia, me surpreendeu mais uma vez. Seu amor me constrange todos os dias, porque Ele me enviou, não qualquer pessoa. Ele me enviou um homem segundo o seu coração. Um homem que me protege, que me coloca como prioridade, que se dispõe a me agradar e a me ajudar a crescer. Que me motiva, que me ama do meu jeitinho, que me corrige com muito amor, quando é necessário. Que está ao meu lado para o que der e vier. Um homem que me ama como Cristo amou a igreja. Eu te amo. 점점 너와 하고 싶은 일들 생각하면서 José Vitor, você precisa estar ciente de que a partir de agora a sua vida será um sacrifício pela Larissa. Larissa, você precisa estar ciente que a partir de agora o seu sacrifício é em favor do José Vitor. Porque somente assim, ao olharmos para vocês, nós conseguiremos enxergar o brilho de Cristo
nessa relação.